Fala pessoal, bem demais? Hoje eu vou passar para vocês como monetizar canais em qualquer país e monetizar rápido, tá? A entenda por rápido o que você quiser, tá? Pode ser em um mês, pode ser 15 dias e tanto faz. O que importa é monetizar, tá? Eu separei um conteúdo aqui para vocês, cara, que esse conteúdo aqui, sinceramente, eu fiquei pensando se eu passava aqui no YouTube, porque além de ser um conteúdo muito denso, ele é um conteúdo de mentoria, tá? Então, o que vocês vão estar recebendo aqui agora é realmente algo que eu acredito que vai agregar valor na vida de muitas pessoas. Só que vocês têm que prestar atenção e entender o que eu vou passar aqui para vocês hoje. Senão não vai adiantar de nada, tá bom? Então vamos lá. Se eu explicar para você o que eu vou te explicar aqui e você entender 20%, cara, você já vai estar na frente de muita gente e você vai conseguir monetizar em qualquer país, qualquer nicho. Você só precisa entender o que eu vou te passar. Recentemente teve esse canal aqui que fez esse conteúdo sobre gatos. Ele trouxe um subtema, né, um tema forte, um subtema forte, seria um assunto, né, forte, que é o quê? Se o seu gato dorme com você, ele está tentando te dizer isso. E aí depois veio esse cara aqui e trouxe para cachorro. Só que você percebe que se você pega um conteúdo e leva para outro animal, outra perspectiva, né? Primeiro, essa perspectiva ela tem que ser um tema forte, tem que ser algo que interessa a muitas pessoas. Beleza, ele pegou cães, talvez seja mais forte que gatos. Só que se ele traz para uma perspectiva muito próxima, por exemplo, gato para cão, é uma perspectiva meio parecida, né? Então ele tem que mudar de estrutura, tá bom? Se você for perceber, o tema é o mesmo, né? Se o seu gato dorme com você, ele está tentando te dizer isso. Se o seu cachorro dorme, na verdade, psicologia dos cães que dormem com você. Isso é isso que eles estão tentando te dizer. O subtema aqui, o assunto, é o mesmo, é um assunto forte. Só que ele trouxe outra perspectiva para cá, que seria a do cachorro. Só que se a gente for ver aqui, ele usou uma outra estrutura, né? Porque a estrutura aqui era outra. Aqui já virou uma estrutura diferente. Só que como que ele fez isso? Eu te convido a pensar. Ele trouxe o ChatGPT, ele pegou o ChatGPT lá e falou: Ah, eu quero estruturas novas, eu quero fazer um conteúdo sobre cachorro, né? Preciso que você me ajude. Não, antes que você responda, eu vou falar: não, ele não trouxe isso aqui, ele não pensou nisso aqui, ele não precisou pensar nisso aqui. Por quê? Porque antes alguém já tinha feito essa estrutura em outro nicho. Se você entender isso aqui, essa sequência de coisas, você já vai entender muita coisa sobre o YouTube, tá? Eu não vou ficar entrando a fundo, porque senão isso aqui é conteúdo, igual eu falei, isso aqui é conteúdo de mentoria, e eu teria que ficar te explicando isso aqui durante 2 horas, para você realmente enfincar isso aqui na sua cabeça, e mesmo assim, não é garantido que você entender 100%. Só que se você entender 10% disso aqui, você já vai conseguir monetizar canal de forma muito fácil. E aqui a gente está falando de inglês, tá? A gente está falando de inglês. Você vai conseguir monetizar canal muito fácil no inglês. No Brasil, espanhol e outros países nem se fala. Beleza. Então ele pegou essa estrutura aqui de um canal de um nicho, né, que já tinha muita gente fazendo views altas e trouxe para um assunto forte, né? Como ele tá numa perspectiva muito parecida, de gato para cachorro muda pouco, ele precisou trazer outra estrutura. Mas talvez se ele fosse para um tema muito distante, bebês, macaco, aviões, talvez ele pudesse usar essa mesma estrutura, tá? A gente não sabe o que esse cara fez, né? Se o dono dele estiver aqui, talvez você poderia passar aí nos comentários o que você fez, cara. Mas eu imagino que essa não foi a primeira tentativa dele. Cara, meu cachorro tá mordendo meu pé. Vai pra cama, Silvio. Vai pra cama. Você lá, cara. Vai pra cama. Coloquei ele aqui do lado, ele vai assistir a aula também. Eu imagino que esses caras aqui, esse cara, na verdade, ele deve ter feito outras tentativas desse conteúdo ou não. Fato é que esse cara entende de YouTube. Por quê? Porque ele foi buscar uma estrutura diferente que fosse validada no YouTube. Tudo que viraliza no YouTube, que funciona no YouTube, já está no YouTube. Então você não precisa trazer algo novo. Você só precisa reencapsular isso, reembalar de uma forma que seja viral. Então ele pega um assunto forte e traz para um tema diferente, uma perspectiva diferente, com uma estrutura que é validada no inglês. E assim ele estoura, pega muita view. Esse vídeo aqui tinha uma semana, ele já tinha 2 milhões. E aí vem um outro cara e faz o que
O óbvio, talvez que muitas pessoas não pensaram, foi levar para bebês. E aí é o que eu falo, como é uma perspectiva distante de cachorro para bebê muda completamente o público, você consegue trazer a mesma estrutura, tá? Então ele traz aqui a mesma estrutura, psicologia dos bebês que encaram você, o que eles estão tentando te dizer. Você vê que é a mesma estrutura, né, que foi fundada aqui nesse nicho. Talvez não tenha sido fundada nesse nicho, venha de outro nicho, outra época, mas esse cara aqui validou, esse cara aqui validou, e esse cara aqui também está se aproveitando da mesma estrutura, só que com outro tema. Só que ele não se aproveitou do mesmo subtema. O subtema era dormir com você, né? O comportamento do animal ao dormir com você. Esse aqui também, comportamento do animal ao dormir com você. Ele trouxe para bebês, só que ele colocou psicologia dos bebês que encaram você, o que eles estão tentando te dizer. Por que ele fez isso? Você pode talvez se perguntar, né? Principalmente, eu acho que porque não faz sentido, né? O mais óbvio dos motivos é porque não faz sentido. Um bebê dormir com você, assim como é a curiosidade do cachorro, esse subtema aqui ser forte para cachorro, não vai funcionar tanto para bebê. Para bebê são outras coisas que geram curiosidade, são outras coisas que funcionam. E como que a gente faz isso? Validando no YouTube, porque lembra, tudo que viraliza ou funciona no YouTube está no YouTube. Então ele deve ser a sua ferramenta. Lembra do que eu já falei em outros vídeos aqui? Você tem que ter tempo de tela, você tem que estudar o YouTube dentro do YouTube, tá? Enfim, não basta muita pesquisa para a gente saber que esse cara tirou esse assunto de um tema validado, tá? Então aqui a gente tem aqui vídeos falando sobre isso. O bebê não para de me encarar. Por que esse bebê está me encarando? Quando os bebês encaram estranhos, quando bebês encaram você em público, e todos com muita views. Principalmente esse vídeo longo aqui, que é o que mais valida esse subtema. E aqui é a psicologia dos bebês que ficam te encarando. Então você entende por que esse título deu certo. Porque no YouTube, esse formato funciona. No inglês, né? No YouTube inglês, esse formato ele faz sentido, né? Dos Estados Unidos. Então é muito importante que você vá validar suas coisas no YouTube. Por exemplo, quando eu fui pesquisar isso aqui, eu busquei no YouTube. Na verdade, pedi para o ChatGPT me sugerir temas, né? E aí ele me sugeriu temas do tipo: por que os bebês acordam de madrugada? Por que os bebês. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Why babies woke up at night crying. Ele me sugeriu isso aqui. Escrever errado aqui. Ele me sugeriu isso aqui, jurando que era o melhor tema que ele podia me sugerir. Só que aí, quando a gente vem validar no YouTube, a gente vê que não pega view. Ó, não pega view. O que tem de view aqui, ó, não é sobre o meu tema. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Não é porque eu pesquisei isso aqui e apareceu um vídeo com muita view, se eu ler aqui não é o mesmo tema que eu estou procurando, porque o bebê acorda de madrugada chorando. E realmente parece. Esse aqui parece que é o mesmo tema, mas não é. E realmente, de cara, parece que ele é um tema muito forte, porque é uma dor muito forte, talvez, de uma mãe, né? O bebê acordar de noite chorando parece que é um tema forte. O ChatGPT falou para mim, pô, é realmente um tema muito forte. Porém, quando a gente vem validar no YouTube, não tem. E tem um outro tema que o ChatGPT talvez nem tenha recomendado, que a gente pensa que não é forte, mas tá aqui. Um tema extremamente viral, com muita demanda, muito interesse. E aí eu produzo um conteúdo para isso, num formato viral, numa estrutura validada, e eu estouro. Cara, se você entender 10% disso, você já consegue monetizar canal com muita facilidade, tá? Porque o que a gente faz aqui, ó? Aqui a gente pega o mesmo assunto e joga para outra perspectiva e pega uma estrutura validada. Aqui a gente pega a mesma estrutura, joga para outra perspectiva, porém a gente pega um assunto que é forte naquela perspectiva. Então, às vezes eu vou falar de soldados, por exemplo, eu vou falar de Segunda Guerra Mundial. Eu vou falar sobre os americanos sendo exaltados, eu tenho que falar nos Estados Unidos. Se eu for falar de americanos sendo exaltados na Alemanha, meu canal vai flopar. Muito provavelmente meu canal vai ser odiado. Então, eu tenho que entender quais que são os assuntos que funcionam naquele país e naquele nicho, para aquele tema. Tenho que entender quais são os subtemas mais fortes. E como que eu faço isso? Validando no YouTube. Eu acho que esse vídeo é isso. Eu tenho mais conteúdo para passar aqui, porém, eu não quero confundir muito a mente de vocês. Eu acho que isso fica um assunto para outro vídeo.
Mas basicamente, se você entender isso aqui, cara, você já vai entender boa parte do segredo do YouTube, por que ele funciona e como monetizar qualquer tipo de canal em qualquer país e monetizar rápido, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço.